Bom dia. Continuando com a aula de ontem, eu só gostaria de começar dizendo que a turma do noturno fez uma pergunta bastante consequente, que é por que os gregos se submetem à liderança de Agamenon, né? Agora, a verdade é que por conta da própria natureza do argumento da Ilíada, né, há uma série de coisas que o narrador homérico responde, mas há uma série de coisas que ele não responde, né? Então, por exemplo, as razões pelas quais Agamenon lidera o exército nunca fica muito clara, né? Mas o que se sabe é que, né, aqueles heróis e reis que lutam submetidos à autoridade do Agamenon, né? Essa união militar, que essa aliança militar formada pelos gregos é uma aliança que surge bem antes da guerra, né? É isso que o poema sugere, ou seja, que esses homens estavam comprometidos com Agamenon ainda antes da guerra, né? Por que isso é importante, né? Porque um amigo meu, de quem eu já falei aqui, o Edson Bariani, recomendei o livro dele, inclusive, O Labirinto de Dédalus, né? A ideia de mundo como horizonte da existência. Ele me mandou uma mensagem, né, ontem, dizendo que tá ouvindo as aulas pobre do Edson, né? Porque o cara já tem um mestrado, um doutorado, uma longa carreira e vários livros publicados, coitado, e ficou ouvindo as aulas lá, né, dos alunos da turma de graduação de narrativa, né? Mas ele vai se sentir lisonjeado, ele é bem referenciado, né? Não, ele é sempre bem referenciado, né? Não é porque meu amigo, não é porque é um intelectual competente, né? Sorte minha de tê-lo como amigo. Mas ele me mandou uma mensagem interessante que está ligada, de certa maneira, à pergunta que surgiu ontem à noite só. Ele me mandou essa mensagem durante o dia, mas a pergunta só surgiu ontem à noite com a turma do noturno, né? Por quê? Porque, veja, um herói reconhecidamente maior e melhor que o próprio Agamenon, o Aquiles, está ali lutando submetido à autoridade desse rei, né? Porque uma figura mais astuta, inteligente e esperta do que todos os outros guerreiros que ali combatem, como o Odisseu, também está submetido, né, a, a essa autoridade. Então, como eu disse, né, o Peter Levy, ele tem um livro de uma coleção As Grandes Civilizações do Passado, e o Peter Levy é o autor do livro sobre a civilização grega, e ele trata do mundo de Homero, né? É muito curioso porque, assim, os melhores historiadores da cultura grega e da sociedade grega, né? Os melhores sempre abordam nas suas obras o mundo homérico, porque é inevitável, né? Ainda que o mundo homérico não seja mais o mundo micênico, né? Ele reflete muito do que seriam os principais e mais arcaicos valores da civilização micênica, a primeira que se formou lá quando os gregos chegam àquela região da Hélade, né? Do Mediterrâneo. E ele diz justamente isso, né? Que na Ilíada, os homens realizam uma assembleia democrática cuja relação com as decisões reais não é muito explícita. Ou seja, eles fazem assembleias, mas a gente não sabe com muita clareza como a decisão dessas assembleias vai funcionar na realidade. Mas eles discutem e debatem, e vocês já viram aqui comigo por que isso é importante, né? Porque o debate racional é uma forma de resolver conflitos antes que esses homens precisem se inclinar à violência, né? O Agamenon,
tampouco é um chefe tão absoluto como Zeus, que é mais forte que o conjunto dos demais deuses, e o grau da supremacia de Agamenon é ainda mais difícil de esclarecer por causa das vicissitudes do argumento. Ou seja, o porquê o Agamenon manda é uma questão mais difícil de responder, porque o próprio argumento, a própria narrativa, não se preocupa em dar essa resposta, né? E curiosamente a narrativa se preocupa em responder uma série de coisas, né? Vejam, mesmo na Ilíada, um poema sobre a guerra, se vocês leram lá a confecção das novas armas do Aquiles, né? Quando o Hefesto pinta o escudo, né? Ele enfeita o escudo com várias cenas, e essas cenas representam a cidade grega em tempos de guerra e em tempos de paz, né? Então ele representa os dois modos de vida que esses homens conhecem, a guerra e a paz, e as diferenças que se estabelecem entre a cidade. E ele mostra nos tempos de paz o modo de vida das pessoas, né? Durante os períodos de paz, os seus ritos, suas práticas, né? O que elas fazem cotidianamente. Então veja, o poema se preocupa em descrever isso por meio do enfeite que Hefesto faz no escudo de Aquiles, mas ele não se preocupa, por exemplo, em explicar por que aqueles heróis se submetem à autoridade e à liderança de Agamenon. E vejam, como eu disse, a única coisa que fica sugerida no poema é que essa aliança militar era um compromisso ainda anterior à guerra, né? Ou seja, por alguma razão, esses heróis estavam submetidos a esse compromisso com Agamenon quando Paris leva Helena de Esparta consigo, né? Depois Helena de Troia, e isso deflagra a guerra, né? O Agamenon reivindica a sua autoridade real e militar sobre esses outros heróis e reis, né? Os lembra do compromisso militar para que eles naveguem até Troia, né? Para reparar a honra, né? De novo, pessoal, tudo na Ilíada gira em torno da ideia da honra, né? Junto com a arete que eu estava falando na aula de ontem, estão lembrados? A busca pela excelência, né? Por ser o melhor entre os melhores que ali estão, né? O outro elemento importante que está ligado à arete, né? A arete é a busca pela excelência. Essa excelência é militar, é retórica, é racional, ela está ligada à própria formação dessa nobreza, desse homem nobre grego, né? Junto com a arete e ligado a ela, há um outro sentimento importante na Ilíada, que é a timê, a honra, né? Então vejam, a ideia de honra, de honradez, é um código de valor muito importante para esses homens, né? E a honra perpassa a timê, né? O respeito pela timê perpassa todos os aspectos da vida desses heróis. Vejam, a timê é respeitada inclusive durante as batalhas. De novo, é o episódio de Glauco e Diomedes. Ao perceberem que estão ligados pela tradição da hospitalidade, em honra aos seus ancestrais e a eles mesmos, porque a partir do momento que o avô de um foi anfitrião do outro, a partir do momento que um avô foi hóspede do outro, né? O Glauco e Diomedes estão ligados, não importam que eles estão 2 ou 3 gerações
passadas. Eles estão ligados pela mesma relação de familiaridade que a hospitalidade gera entre os homens. Consequentemente, eles desistem de lutar porque eles precisam respeitar a Timê. Eles precisam honrar a hospitalidade que liga por laços de fraternidade as duas famílias. Não importa que esses laços tenham sido criados num passado distante, né? Tá claro isso? Oi, Carlos. Então, eu queria saber se o excesso de paixões presente na Ilíada, sobretudo a ira de Aquiles, contrapõe essa questão da arete, que é a excelência, e a honra, de alguma forma. Digamos assim, que o Carlos quer saber, né, se há uma contraposição entre as paixões. Na verdade, a paixão em si mesmo não é um problema. O problema é, como eu estava dizendo ontem, a híbris, né? É o excesso, né? Se o excesso de ira, que aparece em vários momentos, não só no Aquiles, mas ele é o protagonista, então a ira do Aquiles é o elemento central da narrativa, né? Mas ela aparece lá, como a gente viu no início do canto 1, com Apolo descendo o Monte Olimpo, né? Chegando com o coração cheio de ira, né? Assim como ela aparece lá com Agamenon. É a Menes que eu falei para vocês, estão lembrados? Assim como ela aparece lá com Agamenon, quando ele, na Assembleia, no começo do canto 1, ele e o Aquiles se contrapõem, se indispõem, entram em desacordo, né? Então essa é a questão que o Carlos coloca, se a ira prejudica a arete, né? Prejudica, aliás, a Timê, a honra, né? Ela não é que ela prejudique, mas ela oblitera, no sentido de que, tomado pela ira, você adota determinados comportamentos que te afastam dos valores centrais da Timê, né? Dos valores centrais da arete, né? Não se esqueçam que o próprio argumento da Odisseia, as adversidades que o Odisseu terá de enfrentar no seu retorno para casa, funciona como uma espécie de purgação divina aos excessos que ele cometeu na guerra, né? Por quê? Porque ainda que eles estivessem em guerra, ainda que haja uma arete, uma excelência militar, ainda que a destreza na luta seja importante, etc, 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 ainda que a honra seja um valor também ligado à excelência heróica, ou seja, a sua Timê aumenta quanto mais pessoas você matar, né? A Timê está ligada a isso também, né? Se ela está ligada à excelência, e a excelência está ligada em grande medida à capacidade, à destreza militar, quanto mais soldados, quanto mais heróis você baixar ao Hades, de preferência heróis, porque são aqueles seus iguais, né? Os soldados não são, mas os heróis são seus iguais. Quanto mais você baixá-los ao Hades, mais a sua honra heróica, a sua excelência guerreira aumenta, né, Carlos? Mas a ira, toda paixão que se configura por meio da híbris, do excesso na Ilíada, oblitera, né? Nubla um pouco a Timê, a honra, prejudica um pouco a Timê, a honra. Um exemplo disso, né, é o cadáver ultrajado de Heitor. Em nome da ira, porque vejam, vocês entendem que há dois momentos ali. A ira do Aquiles passa por dois momentos diferentes, são duas paixões desmedidas. É a híbris de duas paixões diferentes que atuam na ira do Aquiles dentro do poema. Do canto 1, né? Do canto 1, do verso 1 ao 492, a gente tem a ira do orgulho ferido, da vaidade frustrada. Agamenon o desonra, né? Diante da assembleia, diante de todos os soldados e todos os demais heróis que ali estão, né? Agamenon o reduz, né? O rebaixa,
na sua importância e no seu significado para a guerra, e é isso que ofende o Aquiles. Eu não vou voltar a essa discussão porque a gente já esgotou isso, obviamente, né? Mas vejam, do canto 1 até o canto 18, a ira de Aquiles ainda está ligada a essa vaidade frustrada. Tanto que há um momento na narrativa em que o Agamenon se dá conta que errou, que se excedeu, vejam, a híbris. Ele se dá conta que errou, que se excedeu na sua raiva, na sua cólera com Aquiles, mas ele mesmo não tem coragem, né, de ir pessoalmente se desculpar com Aquiles. Vejam, eu também não iria. O cara tentou me matar na assembleia, pô, chegou a pegar a espada e assim, não há nenhuma dúvida para quem leu a Ilíada integralmente e conhece o caráter do Aquiles, né, que Agamenon não teria a menor chance, nenhum guerreiro naquela tenda teria a menor chance, né? Porque se Heitor é o maior e o melhor dos troianos, né, e morre em questão de minutos, né? Imagine o que ele não faria com homens como Agamenon, que ainda que seja um grande guerreiro, é um rei, né? Ele, como o próprio Aquiles o acusa, luta da retaguarda, né? O que é uma ironia. Eu já disse para vocês que não existe luta da retaguarda, né? Então vejam, até o canto 18 predomina essa ira ligada à vaidade. Quando Agamenon se arrepende, ele faz o quê? Ele monta uma comissão liderada por Fênix, Ájax e Odisseu e envia vários presentes, inclusive a amante do Aquiles que ele havia tomado para si, com as suas desculpas, né? E eles são enviados para convencer o Aquiles a voltar para a guerra. Por quê? Porque 4, 5 dias fora da batalha e o exército grego está sendo literalmente massacrado pelos troianos. E aí, nesse momento, o Aquiles se recusa a voltar para a guerra, né? Ele diz que, como diz a Bárbara Graciosi, que é nesse livro Homero, da editora Minema, né? Como diz a Bárbara Graciosa, ela é professora de letras clássicas na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, né? Quando eles mandam, vejam, pessoal, eu não ganho nada fazendo propaganda do livro e tal. Se quem não conhece nada sobre Homero e quer um bom livro, cujo primeiro capítulo, a primeira parte, seja uma longa explicação sobre a figura do Homero, inclusive acerca da disputa que os estudos clássicos travam entre aqueles que defendem a existência de Homero e aqueles que defendem a ideia de que, na verdade, a Ilíada e a Odisseia é um conjunto de poemas que foi costurado muito tardiamente, né? Articulados de diferentes maneiras. Vejam, desde a disputa em torno da existência ou não de um Homero, na primeira parte do livro, até uma excelente comentário e interpretação da Ilíada e da Odisseia nas outras duas partes do livro. É um livro muito bom. Para quem não conhece nada da literatura narrativa grega, das epopeias, né? Para quem não conhece nada sobre o Homero, esse livro é muito bom, vale muito a pena. Agora, essa editora também é muito boa, né? Ela vem publicando várias obras ligadas aos estudos clássicos, né? Se não me engano, ela publicou até a história do Heródoto, né? Em ótimas traduções. O problema é que, como é uma editora independente, pequena, né? Os livros são caros, tá? Mas é porque... Oi? Da autora? O livro é Homero. Não tem como falhar. Bárbara Graciosi, né? Com ZS, tá? Homero, né? Mas é um livro muito bom. Como diz a Bárbara Graciosi aqui, né?
quando o Agamenon envia essa comitiva para pedir, para se desculpar com Aquiles em nome dele e convencê-lo a voltar para a guerra, né? A voltar para a batalha, como a Bárbara Graciosa aponta aqui, nesse momento as prioridades do Aquiles mudaram, né? O Aquiles vai dar, na verdade, uma série de argumentos ali para o Fênix, né? Para o Ájax, para o Odisseu, né? Dizendo, olha, eu até voltaria, mas eu percebi que a minha vida é mais importante do que essa guerra, né? É claro que é mentira, pessoal. Ele vai à guerra esperando realizar, né? Esperando realizar o grau máximo da arete, da excelência, né? Que é morrer combatendo. Ele busca isso. Já falei sobre isso aqui. A ideia, a timê do herói, o elemento central da honra do herói grego na Ilíada é alcançar essa bela morte, né? Ou seja, morrer em combate é o ponto alto da vida desses homens treinados para destreza militar, né? Desses aristocratas, tá? Lembrando que aristocrata, né? O núcleo da palavra aristocrata vem de aristos, né? Aristoi, que quer dizer melhores, né? Aristocrata a aristocracia grega, né? Arcaica, queria dizer o governo dos melhores, né? Então são esses homens que estão na Ilíada, eles constituem essa nobreza aristocrática, né? Da qual eu venho falando aqui, né? Então a comissão chega até o Aquiles e o Aquiles diz assim, não, eu mudei de ideia, né? Tipo, a minha vida que me importa mais, e ele faz uma comparação muito irônica, né? Ele diz assim, olha, eu não sou como Apolo, que aceita presentes, né? Aceita presentes e tem a sua honra reparada, né? Tipo, é irônico porque ele sugere assim, olha, eu não me deixo comprar como os deuses, né? Para os quais nós oferecemos tributos e eles imediatamente perdoam as nossas ações, né? É uma forma de dizer assim, olha, eu não perdoo a desonra que o Agamenon me provocou, né? E, além do mais, ele diz que ele entendeu que ele tem uma coisa mais importante que não pode ser reparada se ele perder, que é a própria vida. Mas é um argumento muito frágil, porque assim, não convence nenhum desses guerreiros, né? Nem o Odisseu, nem o Fênix, nem o Ájax ficam convencidos disso. Não é por acaso que a Bárbara Graciosa diz o seguinte, né? Olha, Fênix observa ao Aquiles, né, que os deuses abrem mão de sua raiva não apenas em troca de presentes. Então o Fênix diz, olha, Aquiles, eu entendo, mas veja, os deuses não cedem, os deuses não têm a sua raiva aplacada só em troca de presentes, né? Mas também porque os homens precisam de ajuda e expressam sua necessidade com súplicas e orações. O argumento do Fênix, ele é o primeiro a argumentar, é muito bom, porque de saída já compara o Aquiles com os deuses, né? E diz assim, olha, você tem que entender que nós estamos aqui suplicando para que você volte à guerra, né? E vocês estão lembrados que eu disse aqui em aulas passadas, né, comentando um trecho daquele ensaio da Simone Weil, a Ilíada, o poema da força, que uma figura, uma das maiores figuras de fraqueza dentro da Ilíada é a figura do suplicante, né? Desse que implora, certo? Eu nem preciso dizer para vocês que a súplica tira parte da timê, né? E sem parte da timê, o reconhecimento, a distinção se torna impossível, porque a distinção está ligada à honra, o reconhecimento está ligado à arete, à excelência, né? Tá claro isso? Então vejam, o Fênix já argumenta dizendo assim, olha,
Assim como os homens suplicam aos deuses que os deuses lhe ajudem, ou seja, os homens não simplesmente aplacam os deuses com presentes, os deuses também auxiliam os homens. E assim como os homens pedem aos deuses, nós estamos aqui humildemente pedindo a você que você volte para a guerra, né? O Ájax vai ainda melhor, né? Porque o Ájax lembra o Aquiles das suas obrigações, né? Com aqueles homens que lutam ao lado dele, né? E aí o Ájax está lembrando o Aquiles de que a obrigação dele não é só com os aqueus, não é simplesmente com todos os aqueus, mas ele tem uma obrigação com os mirmidões, o seu próprio povo, né? Os seus soldados que foram para a guerra sob a liderança dele. Ele tem um compromisso com o próprio Patroclo, né? É isso que o Ájax lembra. E o argumento do Ájax o atinge diretamente, né? Porque ele reconhece que o Ájax está certo, né? Ele diz que concorda com tudo que o Ájax diz, como diz a Bárbara Graziosi, mas que fica bravo demais quando se lembra do que aconteceu e de como Agamenon o tratou, né? Ou seja, ele diz para o Ájax: olha, eu entendo, você tem razão, seu argumento é foda, né? Mas eu continuo muito puto com o que o Agamenon me fez. Consequentemente, veja, eu estou adaptando, né, a Ilíada, o texto homérico. Mas eu continuo muito puto com o que o Agamenon me fez, então não vou voltar. E no caso do Odisseu, quando o Odisseu argumenta com ele, a coisa é pior ainda, porque a coisa degenera. Porque apesar de se respeitarem muito, né, como aponta a Bárbara Graziosi, há uma incompatibilidade profunda entre o Aquiles e o Odisseu, né? E o Aquiles diz isso ao Odisseu. Que incompatibilidade é essa? O Aquiles observa para o Odisseu, né, que é muito fácil ele pedir para que ele volte à guerra, porque para ele alcançar, porque para ele, Aquiles, não há alternativa. Ele tem de escolher entre alcançar a glória imorredora, a glória imortal, que é o que ele foi buscar, na verdade, e um retorno seguro para casa. Ao contrário do Odisseu, que vai ter as duas coisas. É isso que o Aquiles diz a ele, né? O Aquiles diz assim: veja, eu venho para cá sabendo que eu não tenho uma escolha. Se eu viesse em busca da glória e da fama imortal, eu não retornaria para casa. Mas você tem a possibilidade de conquistar as duas coisas: a glória e o retorno seguro para casa. A gente pode, se vocês leram lá os fragmentos os trechos da Odisseia que eu selecionei, a gente pode até argumentar que esse retorno não foi tão seguro assim, porque o cara parte de Troia com 12 navios, com uma tripulação enorme, e chega sozinho em Ítaca. Ou seja, durante 10 anos de viagem, toda a tripulação perece, né? Todos morrem, ou morrem logo na partida, quando uma tempestade pega os navios dele, de Agamenon, e afunda metade da frota dos dois, ou eles vão morrendo conforme eles vão ancorando, vão parando, conforme vão se desviando do caminho. Então, assim, uma parte da tripulação morre devorada pelos lestrigões, né, que são gigantes antropófagos. Eles param na ilha, quando se deparam, né, são atraídos por o que parece ser uma criança muito grande para uma aldeia. Quando eles chegam lá, se dão conta que são gigantes, tal, que comem carne humana, né? Ou seja, a tripulação vira o almoço dos lestrigões, né? E em cada uma dessas paradas, o Odisseu vai ter que usar todos os seus recursos, toda a sua astúcia, toda a sua inteligência, toda a sua racionalidade, né, na solução dos problemas que essas paradas criam, né? O melhor exemplo disso é a passagem pelas sereias, né? Circe, a feiticeira, que aliás o aprisiona, né, querendo que ele se case com ela,
e ele vai ficando ali, né? E cada dia que ele passa na ilha de Circe são não sei quantos anos da experiência humana no resto do mundo. Então ele vai ficando preso ali e o tempo vai passando, claro, né? Aquelas pessoas todas que aguardam por ele estão envelhecendo, né? E os anos passando. E é a Circe quem lhe ensina como... a Circe lhe indica várias coisas, é uma feiticeira, lhe ensina feitiços, né? Mas também lhe ensina caminhos, coisas a fazer, né? É ela quem diz como vencer as sereias. Então ele carrega consigo cera, e quando eles chegam na região dos rochedos onde as sereias habitam, ele derrete a cera, manda os seus homens tapar os ouvidos com a cera, né? E para eles continuarem a remar sem serem tentados pelo canto das sereias, que é um canto sublime, né? E ele pede para ser amarrado ao mastro do navio, para ele poder ouvir essa música sem correr o risco de se entregar aos apelos das sereias. Vejam, o Odisseu, pessoal, o Odisseu é o modelo, é o símbolo, né? Da inteligência, né? Assim como Aquiles simboliza a força física, né? A virilidade do corpo juvenil, a potência, inclusive a potência física, inclusive erótica do corpo guerreiro, né? Ou seja, o Aquiles representa a força, a destreza, a capacidade de lutar, de se colocar em risco e etc. Ao passo que o Odisseu simbolicamente representa a inteligência, a astúcia, a capacidade racional de resolver problemas, de negociar conflitos, porque na Odisseia ele não cria apenas estratagemas para resolver seus problemas, ele também usa a sua maior capacidade, que é a capacidade de dialogar e de, por meio do logos, como eu venho dizendo aqui, que é tão importante quanto a força física e a excelência guerreira, por meio do logos, negociar conflitos, né, e alcançar seus interesses. Ou seja, o pensamento... Na verdade, na Odisseia, a racionalidade é muito mais importante que a excelência militar, guerreira e tal. Porque a verdade é que o Odisseu raramente vai precisar das suas habilidades militares, das suas habilidades guerreiras nessa viagem de retorno. Mas ele vai precisar muito, quase o tempo todo, das suas habilidades retóricas, de negociação, de convencimento, né? Senão ele não teria nem conseguido escapar de Calipso, de Circe e tal, né? Então, o Odisseu já representa essa figura da racionalidade, né? Mas como diz a Bárbara Graciosa, a incompatibilidade entre o Aquiles e o Odisseu está ligada ao fato de que o Odisseu vai alcançar a glória da guerra. Vejam, a gente não sabe disso na Ilíada, mas a gente vai saber depois na Odisseia, né? Porque é lá na Odisseia que a gente vai ter um momento em que se narra a conquista de Troia, né? Ou que se faz-se uma alusão à conquista de Troia, né? E a gente sabe que o Odisseu se liga à glória da conquista de Troia, porque a ideia que leva à conquista é dele, o cavalo, né? O cavalo que eles oferecem como presente aos troianos e que, na verdade, esconde dentro dele 100 dos melhores guerreiros gregos que vão desembarcar dentro da cidade e abrir os portões depois, né? Vocês sabem que não é por acaso que o Odisseu tem a ideia de oferecer um cavalo de presente para os troianos. Se vocês prestarem atenção, uma das qualificações que o narrador homérico dá aos troianos é de domadores de cavalos, né?
e porque os cavalos são um instrumento importante do Deus que é cultuado pelas cidades na região de Troia, que é Apolo. Não se esqueçam que na mitologia é Apolo quem leva e traz o sol todos os dias, de manhã e no crepúsculo, na aurora e no crepúsculo, como? Com a sua carruagem puxada por cavalos, né? Então, o Apolo também é o deus ligado, né? É o deus cavalariço, ok? Então é por isso que o Odisseu sabe inteligentemente que os troianos não resistiriam a um presente dessa natureza, né? Um presente tão simbólico de quem eles são, né? Do significado da existência deles, né? Que é o culto a Apolo e o respeito aos cavalos, né? Tá claro isso, pessoal? Então essa é uma vejam, o Odisseu alcança essas duas, ele alcança a fama e o retorno seguro para casa. A gente pode dizer que não foi tão seguro assim, mas ele retorna, né? Ao contrário do próprio Aquiles, né? E esse é o argumento do Aquiles. Então, voltando ao ponto principal dessa interpretação, né? Até o canto 18, verso 22, a ira do Aquiles ainda está ligada a dessa vaidade frustrada, desse orgulho ferido por Agamemnon. Mas lá no canto 22, a natureza, lá, Carlos, no canto 22, a natureza da paixão, da ira, muda, né? Porque o que acontece no canto 22 no canto 18, perdão, o que acontece no canto 18 para que a natureza da ira mude? Lá, como eu disse, a partir do verso 22, né? Na verdade, a partir do verso 19, que é quando Antíloco leva até Aquiles, na sua tenda, a notícia de que Patroclo morreu e que Heitor, né, combate contra os gregos sobre o cadáver nu do Patroclo, porque o Antíloco diz que ele ficou com as suas armas. E nesse caso parece ambíguo, mas não é. Como assim suas armas? As armas do Patroclo ou do Aquiles? Não, é do Aquiles mesmo, porque o Patroclo pede permissão ao Aquiles, já que o Aquiles não vai retornar à guerra, o Patroclo lá no canto 17 pede permissão ao Aquiles para lutar no lugar dele, né? E o Aquiles cede as suas armas, né? O Aquiles, inclusive, pessoal, olhem como a literatura é maravilhosa, né? O começo do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, num registro muito diferente, né? Remete ao episódio em que o Aquiles cede suas armas ao Patroclo, né? Porque o começo do Grande Sertão Veredas, né? Oi? Eu queria fazer uma pergunta em relação ao dilema entre destino e a possibilidade dos heróis escolherem suas próprias decisões. Ah, sim, mas eu posso só terminar esse comentário, por favor, Rebeca, porque aí a gente vai entrar numa outra questão, né? No começo do Grande Sertão Veredas, o Riobaldo está ali, né, conversando com um interlocutor que nós nunca vamos saber quem é, e ele diz assim: nonada, tiros que o senhor ouviu foram briga de homem humano, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço. Vieram pedir minhas armas por conta de um bezerro erroso, de olhos de nem se ver, determinaram era o cão, né?
povo prascóvio, cedi, não tenho abusões, né? Ou seja, eu não me importo, né? Não tenho essa vaidade, esse orgulho. Vieram me pedir as armas para matar esse bezerro que nasceu deformado e o povo acha que é o diabo, né? E ele faz o que? Ele cede suas armas, né? Isso é muito simbólico, esse começo do Grande Sertão Veredas, né? Porque no começo o Riobaldo, de certa maneira, é um guerreiro, é um jagunço. O Grande Sertão Veredas é a história dele como jagunço, fazendo parte de um bando de jagunços, né? Que se retirou da luta, né? É um jagunço aposentado e é um dos poucos sobreviventes daquele bando, né? Então vejam, ele lembra muito, claro, né? Num registro diferente, obviamente, porque senão seria uma cópia, não seria a genialidade do Guimarães Rosa, mas ele lembra muito essa figura do Aquiles, né? O guerreiro sem guerra. Esse é o Riobaldo, né? O herói sem batalhas, certo? Que, entre outras coisas, não tem abusões e cede, empresta até mesmo suas armas para outros, né? Como Aquiles faz com Patroclo. E aqui a partir do canto 19, quando Antíloco vai informar Aquiles da morte do Patroclo, né? A partir do verso 22, né? Vejam, assim falou Antíloco, né? Assim Antíloco comunicou: olha, trago uma notícia que eu não queria trazer, né? Ai de mim, é uma notícia muito funesta. O Patroclo tombou, né? E ao redor, em torno do seu corpo, estão combatendo, né? Do seu corpo nu, pois as suas armas têm Heitor do elmo faiscante, né? Não se esqueçam, os troianos ligados a Apolo, o deus ligado ao sol, Heitor do elmo faiscante, né? Vejam, nenhum detalhe escapa ao narrador homérico. Essas conexões são muito preciosas e estão no poema todo, o que mostra um domínio da linguagem enorme, gigantesco, né? E aí, assim falou, e uma nuvem negra de dor se apoderou de Aquiles. E a partir daqui a natureza da ira do Aquiles muda, né? Do orgulho ferido para o luto, né? Mas em ambos os casos o que vai dominá-lo é a híbris, a desmedida, o exagero, né? Por quê? Porque enquanto ele não obtiver sua vingança, enquanto ele não matar Heitor, mas ele não quer só matar Heitor, ele quer matar a glória que pode se ligar ao nome de Heitor, né? Ele quer degradar o cadáver, ele quer destruir a própria possibilidade da Timê. É isso que ele quer tomar do Heitor, a honra, né? Vejam, nem preciso dizer para vocês que ele se deixa obsedar, né? por essa nova natureza da ira, dessa paixão que agora é a do luto, né? Vamos lá, Rebeca. Eu queria perguntar sobre a questão do destino e da possibilidade de escolha dos heróis, porque assim, a sensação que eu tive lendo era que a morte do Patroclo era algo inevitável, ela ia acontecer de qualquer maneira para que o Aquiles reagisse. Só que eu acho que a forma que ele reagiu partia da escolha dele. E aí, pelo que eu lembro, pelo menos, eu ficava muito nessa questão entre o que é realmente o destino agindo, o que está escrito, o que está predestinado, e o que realmente é uma escolha autônoma dos heróis, como eles reagem, como eles agem na narrativa em si. Aí eu queria tirar essa dúvida. Ah, sim, mas veja, é que no caso do Patroclo, a morte é inevitável porque, como diz o Peter Jones, né, lá na introdução da Ilíada, da edição que eu estou usando aí, o texto está lá na pasta, Rebeca, como o Peter Jones aponta, a verdade é que o destino do Aquiles está selado, e junto com o dele e o do Patroclo, no instante exato em que ele resolve se desentender com o Agamenon e se retirar da guerra, né? Ou seja, o estopim para a realização desse destino, né? Do destino que a própria mãe lhe previra, Tétis, né? É justamente que ele saia da guerra, né? Vejam, tanto que o Peter Jones diz, né, que se ele chega a um consenso com o Agamenon na Assembleia, ele
ele não precipita o seu próprio destino, né? Ele não precipita o seu próprio destino, mas o poema acaba ali também. Ó, tá tudo legal, a gente vai continuar lutando, daqui a um ano e pouco, a gente vence a guerra, toma a cidade, né? E ninguém morre e acaba-se, e todos terminam felizes para sempre, com exceção dos troianos, né? Mas o que a gente não pode esquecer, Rebeca, é que a Ilíada, ao contrário da Odisseia, né? O que mostra uma diferença muito forte, inclusive, entre os dois poemas, né? Que é o que ajuda a imaginar que, na verdade, esses poemas tenham surgido muito distantes no tempo, né? É que a Odisseia tem um final feliz, dentro na medida do possível, ele tendo que voltar com o filho ao submundo para se purificar, né? Do derramamento de sangue em tempos de paz, tal, do excesso que ele comete na chacina dos pretendentes no final da Odisseia. Mas a gente não pode esquecer que a Ilíada é uma narrativa trágica, né? Ou seja, ela tem a mesma estrutura determinística da tragédia grega, né? Porque o protagonista da Ilíada não são todos os heróis. O protagonista é o Aquiles, e o destino do Aquiles é trágico. A gente não sabe, pessoal, a questão é, a gente não sabe o que o oráculo profetiza para os outros heróis, mas a gente sabe o que ele profetizou para o Aquiles. Consequentemente, né, ele pode tomar certas decisões, Rebeca, que adiam o seu destino, mas ele não pode agir de acordo com o destino. Percebam, inclusive, pessoal, como a narrativa é perfeitamente estruturada, né? Porque como o destino dele está dado, e a gente sabe disso desde a primeira conversa da mãe com ele, lá no canto 1, né? A gente compreende que no caso do Aquiles não há absolutamente nada que ele possa fazer. Sair da guerra, ao mesmo tempo que retarda em alguns dias o seu destino, também é o elemento que vai fazer com que o seu destino se realize, né? Por quê? Porque se ele não sai da guerra, o Patroclo não morre. Se o Patroclo não morre, vejam, esses eventos estão encadeados na ordem oracular que agencia o destino do Aquiles. Não se esqueçam, uma parte da Ilíada envolve um certo realismo no trato político muito forte, mas uma parte dela envolve o elemento maravilhoso, mágico das narrativas épicas, né? O mundo dos deuses, né? E nesse mundo dos deuses, o destino humano está dado. Então, assim, a gente nunca pode se esquecer que embora pareça, pessoal, não há livre-arbítrio, né? O que isso quer dizer? O Aquiles não decide o seu próprio destino, né? Ele só age para confirmá-lo. As decisões que ele toma, as ações que ele toma, né? Ele tem as suas vontades que se manifestam nas suas paixões, na sua ira principalmente, mas percebam que até essas vontades atuam no sentido da realização do destino, né? Como eu disse, a gente não conhece qual é o destino, o oráculo desses outros guerreiros, né? A gente sabe que o Odisseu vai retornar para casa, mas a gente não sabe em que condições, né? A única coisa que a Ilíada nos adverte é que não será fácil, né? Não é por acaso, pessoal, que os gregos têm uma palavra. Os gregos têm uma palavra, nostos. Eu não sei se já falei para vocês do nostos aqui, mas nostos, em grego, né, quer dizer mais ou menos um longo e difícil retorno para casa. Para quem que vocês acham que os gregos inventaram essa palavra? Para Odisseia,
né? Assim como a própria palavra Odisseia entrou no vocabulário ocidental, vocês acham ela nos dicionários, por exemplo, né? Para caracterizar toda a longa e adversa jornada, né? Toda longa e difícil jornada. E essa ideia da jornada, pessoal, foi retomada desde Homero de diferentes maneiras na literatura, né? Vejam, para vocês que gostam e se interessam por narrativas desse tipo, né? Pensem, por exemplo, sei lá, nesses romances, nessas histórias em que o cara tem que voltar para casa, sei lá, pense na jornada dos hobbits, né? Pense nesses caras levando esse anel infernal para jogar naquela porra daquele vulcão, né? Vejam, não é só, eu não vou dizer não é só na literatura erudita, porque o Tolkien também é, né? Foi um erudito, estudioso de línguas, tal, criou um universo mitológico inteiro nas suas narrativas, né? Eu não li porque quando apareceu, né? Eu já estava um pouco velho para isso, assim, né? E aí eu vi aqueles livros que parecem uma Bíblia. Eu falei assim, não, mas eu já li a Bíblia, né? Então não. Mas vejam, essas jornadas estão lá, as jornadas de retorno para casa, né? Que são jornadas adversas, ou as jornadas para realizar algo, né? No caso do próprio Senhor dos Anéis, né? A destruição do anel, né? Então, na poesia, a ideia da jornada é retomada, né? A gente pensa, por exemplo, que a metáfora do caminho, a imagem do caminho como metáfora da vida, da jornada existencial, a gente imagina que foi o Dante que criou isso lá no primeiro volume da Divina Comédia, que é um poema narrativo, né? Que conta justo no inferno, que conta a história da descida dele com Virgílio ao inferno, né? Quando ele começa o poema dizendo: no meio do caminho desta vida, vi-me perdido em meio a uma selva escura, né? No meio do caminho dessa vida, eu estava perdido no meio de uma selva escura, e foi quando eu comecei essa jornada rumo ao mundo dos mortos, né? Dante que desce ao mundo dos mortos, assim como Odisseu. A Divina Comédia, que é um poema narrativo sobre o périplo, a jornada de um homem, assim como a Odisseia é o poema do Nostos, do retorno à casa, da jornada de um herói. Vejam, está lá nos gregos. Se vocês pegarem o Claro Enigma, um livro do Drummond, se não me engano de 1950 e alguma coisa, né? O penúltimo poema do livro, A Máquina do Mundo, né? O Eulírico é uma narrativa também. O Eulírico começa assim: e como eu palmilhasse vagamente, ou seja, palmilhar, caminhar devagar, né? E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som dos meus sapatos, que era pausado e seco. Ou seja, o poema abre com esse Eulírico narrando essa jornada, esse percurso, né? Esse périplo que ele vai se referir logo adiante, né? Dizendo que nós vivemos esses sem roteiros, tristes périplos, né? Vejam, essas tristes jornadas sem roteiro, que são as jornadas da vida, da nossa existência no mundo, né? É um poema lindíssimo do Drummond, mas veja, é um poema lírico que conta uma história, a história desse sujeito que anda por uma estradinha de Minas devagar, né? E que encontra a máquina do mundo, ou seja, um dispositivo que aparece para ele e que lhe oferece todo o conhecimento do mundo, o sentido de todas as coisas. E aí ela explica para ele, para tentar convencê-lo, tudo que ele pode aprender com ela. E no final o que ele faz? Recusa, né? E segue sua jornada sozinho e tal. Ou seja, a ideia de que ele se propõe a aprender por conta própria, né?
Ele se propõe a aceitar as dificuldades de conhecer e de descobrir o sentido de si mesmo, da vida e das coisas, né? Ele não quer que algo se ofereça prontamente. Essa é a figura simbólica do Odisseu também, né? O Odisseu é esse homem, o elemento fundamental da razão é o conhecimento, mas o que move o conhecimento é a curiosidade. O Odisseu é o símbolo de tudo isso, o sujeito que se amarra ao mastro, porque ele não se contenta com a ideia de pôr a cera nos ouvidos e não ouvir as sereias. Ele precisa descobrir, ou seja, ele precisa conhecer. Porque esse é o elemento fundamental, central da razão, né? E o Odisseu representa a razão, né? Mas voltando ao elemento central, ali no canto 18, a partir do verso 22, a gente vai ver a ira do Aquiles, essa paixão agora motivada por um outro tipo de sentimento, que não é mais o do orgulho ferido, da timê, da honra desonrada, né? Agora é a dor do luto que se apodera dele, né? A ponto de a sua mãe, Tétis, no fundo do oceano, ouvir os gritos dele, né? Ele que cai de joelhos na poeira e arranca os próprios cabelos, né? Ele carpe-se. Vocês sabem o que é isso, né? Já viram esse verbo? Conhecem? Carpir hoje quer dizer sofrer demais, sofrer em excesso, né? Mas ele remete a um outro sentido muito particular, muito importante, que é o sentido de arrancar os próprios cabelos. Carpir-se mesmo, como de capinar, né? Arrancar os próprios cabelos de dor, de sofrimento, né? Tanto que durante muito tempo houve a figura das carpideiras, né? Que eram as sofredoras profissionais. Não sei se vocês sabem disso. Havia a figura das sofredoras profissionais, mulheres que eram pagas para chorar em velórios. Oi? Tem as carpideiras e os carpideiros de procissão, né? Que estão ali justamente para chorar diante do santo, né? Gente, seria ótimo isso, porque já pensou, você só vai lá no velório, a pessoa te paga, você dá uma choradinha de meia hora, você faz faixa de preço, né? Tipo, olha, meia hora 150, uma hora 350, né? Exatamente, dependendo do dia que a gente tá, a gente chora de graça, por que não aproveitar isso para um negócio, né? Exatamente, Igor, é terapêutico, né? A gente chora de graça, por que não transformar isso num bom negócio? E aquela coisa, né? Se for para passar a noite, é carpideira de luxo, aí é 1.500 conto, tal, não tem como fazer mais barato, né? Porque não é moleza. Mas é sério, pessoal, isso era uma prática, por exemplo, durante muito tempo, né? Do fim da Idade Média até mais ou menos o século XVIII, não era incomum que os aristocratas contratassem pessoas para sofrer no lugar deles. Não é maravilhoso isso, pessoal? O dinheiro, né? O Karl Marx, né? Eu não gosto do Marx não, viu? Eu estou gravando aqui, então tem que avisar, porque senão você sabe o que acontece, né? O pessoal da direita ouve isso e vão falar que eu estou doutrinando vocês. O Karl Marx, lá no fim do Manuscritos Econômico-Filosóficos, ele tem um texto que depois é um dos manuscritos que ele usa no Capital, que se chama o Dinheiro, né? Aliás, se vocês não leram nada do Marx, eu recomendo que comecem por esse livro. Esse livro é maravilhoso, assim, porque as principais ideias do Capital já estão aí nesses manuscritos de juventude do Marx, e você lê aquilo e pensa, como que um cara com essa idade pode ter escrito essas coisas, tal, porque, né, sei lá, quando você tinha a idade dele, você ficava no zoológico batendo palma para animal enjaulado, tal, né? E o cara escrevendo. O último texto desse livro se chama Dinheiro, e ele diz que uma das grandes propriedades do dinheiro
na sociedade burguesa é o fato de que ele se coloca não só como intermediário no sistema de trocas, mas ele se transforma na própria natureza profunda de todas as trocas humanas. Então ele diz assim, olha, se você é feio, mas tem dinheiro, você se torna bonito. Se você é burro, mas tem dinheiro, você se torna inteligente. No sentido de que o dinheiro te permite, né? O dinheiro te permite conquistar o que você quiser, mesmo que as suas condições naturais sejam completamente adversas. Você é burro, você é feio, você é estúpido, você é qualquer coisa, mas como você é muito rico, né? Pensem na figura das carpideiras, né? Esses aristocratas, esses homens nobres, pagando para que uma pessoa se descabele, né? Sofra no lugar deles, para que eles possam manter a fleuma, né? Essa superioridade diante dos sentimentos ruins, dramáticos, tal. É esse uso que o Marx fala que nós damos ao dinheiro, né? O dinheiro acaba tomando todos os aspectos das relações humanas e não só o da troca convencional, ou seja, ao invés de trocar galinhas por bananas, eu aceito por convenção, né, que X dinheiro vale tantas galinhas e X dinheiro compra tantas bananas, né? Eu me lembrei do conto de escola do Machado, em que ele fala do seu Pilar e do Raimundo, que são dois alunos. O Raimundo é filho do professor, que é super rígido, e o Raimundo, filho do professor, ele descreve sucintamente, sendo Machado de Assis, como um aluno burro. E o seu Pilar, que é pobre, que está estudando porque precisa crescer na vida segundo os pais, é o mais inteligente da turma. E aí o Raimundo oferece uma pratinha para ele fazer o dever. Trabalhar no lugar dele, né? Para ele conquistar, né? Para ele conquistar a formação no lugar do outro, né? Ou seja, o dinheiro intermediando o próprio conhecimento. Veja, você é burro, o que você faz? Você paga outra pessoa para resolver os problemas relacionados à inteligência. E também porque ele tinha medo do próprio pai, não queria confrontar o pai com essa burrice que ele tinha. Exato. A diferença é o que acontece, né? Houve um momento, por exemplo, que havia a figura dos preceptores, pessoas inteligentes, que conheciam latim, grego, que falavam várias línguas, né? Que eram estudiosos da ciência, da história, da literatura, e que os nobres contratavam para ensinar seus filhos, né? Então vejam, usavam o dinheiro, mas contratavam pessoas de conhecimento real, concreto, para a educação, para realizar a sua própria educação, a educação aristocrática, né? Mas hoje, pessoal, né, o que as pessoas fazem? Compram um curso do Pablo Marçal, né? Ou seja, o Pablo Marçal é o preceptor da nossa sociedade, ou gente como ele, né? Então, assim, vocês imaginem o destino dessa sociedade, né? Que saudade do Julien Sorel, o personagem do Vermelho e o Negro do Stendhal, o preceptor que se dá mal lá no Vermelho e o Negro, mas que saudade dele, né? Porque é o que a nossa sociedade faz, tal, né? Vejam, esse cara aparece publicamente aí e hoje é basicamente o segundo lugar em intenção de voto em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Se não acabar preso, né? E a pergunta que fica é quais as realizações dele, né? Assim, vejam, isso é uma pergunta legítima. O que esse cara realizou além de enriquecer? Porque vejam, pessoal, esse foi o fim da aula de ontem, inclusive eu gostaria de retomar esse assunto rapidamente de novo, né? Então, lembrados que ontem eu fiz essa comparação entre Atmê e a arete, a honra e a excelência na Ilíada e a honra e a excelência no mundo moderno. Vejam, a única realização desse cara foi ter ficado rico.
Mas ninguém se pergunta sobre que condições. Como? Porque isso não importa. Como eu estava dizendo ontem, o que importa é que ele é rico. Porque o reconhecimento na sociedade moderna está ligado à posse das coisas e não à realização de algo. Pessoal, a gente pode até questionar a ideia de realização desses guerreiros na Ilíada, porque afinal de contas eles buscam uma realização que depende da morte, o massacre do outro tal. Mas vejam, mesmo as batalhas são orientadas por tradições e regras definidas. Não luta-se de qualquer maneira, não mata-se de qualquer maneira, inclusive porque no momento em que o herói se excede e ultrapassa essas regras, né, no momento em que ele passa a lutar desrespeitando a timê e a honra dos outros, né, o próprio mundo natural, os próprios deuses se levantam contra esse herói. É o caso do Aquiles, logo depois desse episódio que eu mencionei para vocês, do canto 18, quando ele sabe da morte do Pátroclo e ele volta à guerra, a mãe encomenda novas armas a Hefestos e ele volta para poder matar Heitor. Antes, até ele conseguir chegar às muralhas de Troia, ele precisa abrir caminho pela planície. E como ele faz isso? Matando desordenadamente, barbaramente, qualquer um que apareça sob o caminho dele. E é uma chacina tão grande, ele joga tantos corpos nas margens e no leito do rio Xanto, que o próprio rio, que é um deus, se levanta contra ele e luta contra o Aquiles, justamente na tentativa de refreá-lo, ou de refrear aquela ira enlouquecida, né, que faz com que ele desonre tantas pessoas. Pessoal, vai me lembrar uma coisa importante aqui, voltando ao começo da nossa aula, tá? Que é a seguinte: eles estão em guerra e o tempo de guerra é uma exceção, mas isso não quer dizer que os deuses, mesmo participando dessas batalhas, que os deuses relevam a guerra. Os deuses não relevam. A guerra continua sendo um excesso. Homens matando homens continua sendo a híbris. E esses homens vão ter que se purificar depois da guerra, né? Vejam, não há arranjo possível. O que a Odisseia nos mostra, de certa maneira, são os deuses punindo o Odisseu pelos excessos que ele cometeu durante a guerra. Ou seja, ele vai voltar para casa, ele vai retornar, mas esse retorno não será fácil. Será uma experiência acidentada que vai inclusive empurrá-lo para as regiões desconhecidas do mundo, né? Nesse sentido, o Odisseu representa também, vejam, de novo, a figura de conhecimento, aquele que circula pelo mundo desconhecido, que é o mundo não civilizado, de acordo com os ideais gregos, e que vai conhecer esse mundo, e depois ele vai narrar esse mundo. Porque lá do canto, se não me engano, do canto 5 ao canto 12, né, o Odisseu assume a narrativa em primeira pessoa. E o que ele vai fazer? Ele vai contar para os feácios todas as regiões, todos os lugares, todos os povos, todas as culturas desconhecidas que ele conheceu na sua jornada, sendo empurrado para as regiões mais remotas do mundo, quando ele cruza a fronteira do mundo conhecido e civilizado, que é o mundo grego, né? Os limites do mundo que os gregos conhecem. Ele é empurrado para fora desses limites. E aí ele vai contar para os feácios, ele vai narrar para os feácios durante o banquete, né? Para o rei dos feácios, ele vai narrar a sua experiência com os lestrigões, como eu disse aqui. Ele vai narrar a experiência com os lotófagos, os comedores de lótus. Eu falei para vocês aqui ontem, né? Não falei? Que eles comiam, os lotófagos se alimentavam da flor do lótus, que era uma flor que provocava relaxamento, felicidade, esquecimento, tal, né? Que a gente chama de cannabis hoje, né?
é a planta da felicidade e tal, né? E esses caras, o Odisseu manda 3 tripulantes para reconhecer o país dos lotófagos e como esses caras não voltam, ele pensa, bom, o que está acontecendo? Vai atrás dos caras e descobre os caras lá chapado, tipo, ouvindo Armandinho, comendo Lotus e ouvindo Armandinho, né? Quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Na beira da praia do amor, né? Vendo gnomos, vendo duendes, né? E aí ele vai contar como são esses mundos, esses reinos, tal, né? Esses reinos que até então pareciam o quê? Improváveis. Por quê? Porque os lestrigões gigantes, um povo todo que se alimenta de lótus, né? Os lestrigões, os lotófagos, o gigante Polifemo, o cíclope, né? Que inclusive para poder escapar dele, né? O Odisseu precisa criar um estratagema e cegá-lo, né? E como filho de Poseidon, ele suplica ao pai para que o pai puna o Odisseu, e aí o próprio Poseidon se envolve, né, nessa tarefa de tornar ainda mais difícil o regresso de Odisseu para casa, né? Ele tem que passar por Sila e Caríbides, né? Duas criaturas mitológicas, né, marinhas, responsáveis por destruir todos os navios que tentam passar por elas, né? O que curiosamente, né, é a forma como o mundo antigo é a forma como o mundo antigo conhecia o mar também, né? Vejam, até fins da Idade Média havia uma ideia estabelecida de que o mar terminava no abismo, né? Ou seja, essa é a ideia de que havia um fim do oceano e o fim era literalmente um abismo que consumia as embarcações, né? Não é por acaso que lá no livro Mensagem do Fernando Pessoa tem um poema que se chama Mar Português, em que no século XX o Pessoa mobiliza todos esses mitos náuticos que perduraram até a Idade Média, né? Ele diz assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas mulheres ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Essa é uma frase que as pessoas adoram tatuar, né? Tipo, mas elas nem entendem o contexto. O contexto é dramático, né? Tipo, é o contexto das navegações portuguesas, essas pessoas que lançaram ao mar, o reino Portugal que ficou despovoada, as pessoas que morreram nesse processo, a dor, o luto, o sofrimento. Esses versos são muito irônicos, porque esses versos abrem a segunda estrofe do poema. A primeira estrofe termina com o eu lírico dizendo assim: por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas mulheres ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. E aí a segunda estrofe começa: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Gente, isso é de uma ironia incrível, profunda. E aí ele termina dizendo, né? Quem quer passar o bojador tem que passar além da dor. O bojador era um cabo acidentado que destruía navios quando tentavam navegar por ele. Quem quer passar o bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o abismo e o perigo deu, mas foi nele que espelhou o céu, né? Esse é o poema Mar Português do Fernando Pessoa. Deus ao mar o abismo e o perigo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Pessoal, desde os gregos e não só nos gregos, né? Na cultura babilônica, vocês têm o Gilgamesh, por exemplo, né? Todas essas culturas têm as suas epopeias e todas essas narrativas têm suas narrativas de navegação. Não é por acaso que os gregos tenham produzido a Odisseia.
Porque o mar é um elemento importantíssimo na cultura grega. A Grécia mesmo, a Hélade é um conjunto de ilhas, né? Esses caras chegam, eles não colonizam qualquer lugar, eles colonizam a região mais ilhada do Mediterrâneo, mais cheia de ilhas, né? Então a experiência do mar é uma experiência muito importante que vai retornar ao longo da história da literatura nas mais diferentes narrativas. Veja, no final do século XIX norte-americano, a literatura norte-americana produz um dos maiores romances de todos os tempos, Moby Dick, um romance de navegação marítima, né? A ideia da narrativa de viagem começa com Odisseu, né? Com Odisseu na sua jornada de retorno para casa, começa com a Odisseia. O mar é um elemento importante, antropologicamente falando, do desenvolvimento da cultura humana, né? Ou seja, dominar o mar culturalmente significou justamente a possibilidade da cultura humana se expandir de uma forma muito mais rápida do que cruzar enormes imensidões de terra a pé, por exemplo, né? Assim como desenvolveu-se uma infinidade de culturas estritamente ligadas ao mar. Ontem o Carlos mencionou os vikings, por exemplo, né? Embora se tenha poucas informações históricas sobre os vikings, ou essas pesquisas estejam se desenvolvendo nas últimas décadas, né? Os vikings são uma cultura inteira, vejam, muito distante dos gregos, né? Os vikings são uma cultura geograficamente distante dos gregos, mas inteira dedicada ao mar, mas com uma, digamos assim, com uma orientação distinta dos gregos. Porque os gregos tinham, num primeiro momento, quando eles se lançam ao mar, eles ainda estão ligados a uma inclinação expansionista. Ou seja, ainda são imperialistas, ainda estão levando a civilização para fora dos seus limites, das suas cidades, né? Mas os vikings não, eles conquistam e pilham, eles são, né, piratas loiros, né? Exatamente. Acho muito importante, inclusive, e acho muito difícil o fato de que a gente vive tendo que alertar os catarinenses que eles não são vikings. Exatamente. Infelizmente, se você vive em Balneário Camboriú, isso não torna você um viking, né? É muito importante deixar isso claro. Sim, vocês não veem as pessoas falam assim, os meus ancestrais vikings. Como assim ancestral viking, meu amigo? Você nasceu em Criciúma, né? Quem que tem ancestral em Criciúma, né? Seria a mesma coisa eu falar, os meus ancestrais, nasci em Ibitinga. Ninguém que nasce em Ibitinga tem ancestral, né? Sei lá, se você fala assim, não, nasci em Salém, tudo bem, né? Você fala assim, Salém tem ancestrais, né? Tanto que queimaram mulheres lá, tal, as bruxas, mas veja, sem te informar, se você nasceu em Potirendaba, você não tem ancestrais. Não está habilitado a ter ancestrais, assim como um cara branco, loiro, surfista em Balneário Camboriú não é descendente dos vikings, né? Vamos deixar isso claro de uma vez por todas, tá? Então vejam, as narrativas marítimas são muito comuns e muito importantes, né? São muito comuns e muito importantes, tá? Então, não é por acaso, por exemplo, que dos dois grandes poemas que dão origem à literatura grega clássica, a Ilíada e a Odisseia, um deles seja um poema sobre a importância do mar e da cultura marítima na vida dessa civilização, os gregos, né? E o modo como a experiência marítima ajudou justamente essa civilização a se expandir, né? A Ilíada, historicamente, contextualmente, também aponta para isso, né? Para a aventura de expansão grega pelo Mediterrâneo e para regiões muito além, né, do Mediterrâneo. Lembrando que eles chegam até a Sicília, né, na Itália. Tá claro isso, pessoal? Sim? Então vejam, como eu estava dizendo no começo da aula, né?
o Edson havia me mandado uma mensagem apontando justamente, né? Apontando justamente que, ouvindo as aulas, ele pensou numa coisa muito, muito importante, né? Que eu vou citá-lo, ele diz assim: a democracia grega não é somente produto do século VI, da religião civil, das leis e da herança cultural, como se explica normalmente, porque é muito comum que os historiadores expliquem, né, que a democracia grega, na verdade, é a democracia ateniense, que surge ali por volta do século VI, por meio da ideia da religião civil. Ou seja, a ideia de que se você corresponde às exigências para participar da vida pública, você deve participar, você tem o direito de tomar parte nas decisões da cidade, né? Por meio dos diferentes instrumentos de participação política, né? E como o Edson aponta, é muito comum que os historiadores localizem o início dessa democracia grega no século VI a.C., né? E aí a gente tem lá, né, um pouco antes disso, Draco fixa as primeiras leis, que são leis muito autoritárias ainda. Depois a Grécia vai passar pelas reformas de Clístenes, as reformas políticas, né, que começam a aprimorar a democracia, até chegar ao século de Péricles, né, que é considerado o apogeu da democracia ateniense. Mas veja, isso já é século V, IV, né? E o Edson está apontando isso, né? Que ouvindo as aulas ele começou a pensar que a democracia grega não é um produto exclusivo do século VI, né? Ou seja, da participação civil nas decisões políticas, a democracia das leis, a democracia da herança cultural, né? Aí ele diz assim: a monarquia grega primeva, antiga, e suas assembleias de guerreiros já traziam um componente democrático. Vocês estão lembrados que eu venho insistindo muito nisso, né? Que a Ilíada, ou a matéria-prima da Ilíada, as histórias que são narradas desses heróis na Ilíada, já circulavam oralmente desde o século IX, pelo menos. Ou seja, 300 anos antes do que os historiadores entendem como o início da democracia grega de fato, no século VI. Então, assim, pelo menos 300 anos antes, as narrativas orais que formaram a Ilíada já mostram que já havia uma ideia de democracia colocada, né? E que a Ilíada representa por meio das assembleias dos heróis. E não só dos heróis, as assembleias dos deuses, né? A ideia da assembleia como foro público, onde os homens, os aristocratas, os melhores se reúnem para discutir, tomar decisões, já está colocada nessa tradição oral que circulava desde o século X, IX a.C., né? E que depois vão formar a matéria-prima do enredo central da Ilíada, né? A monarquia grega primeva e suas assembleias de guerreiros já traziam um componente democrático. O rei é fraco e está à disposição do escrutínio e contestação. Então vejam, o rei não é uma força soberana absoluta, né? O rei pode ser inquirido, ele pode ser confrontado e ele pode ser inclusive contestado, né? Aquiles o contesta. A princípio de forma muito respeitosa. Mas diante da irredutibilidade do Agamenon, o que ele faz? Ele o confronta de uma forma dura e violenta. Mas o Tércites, que é um plebeu, confronta o Agamenon de uma forma vil, o que faz com que o Odisseu o puna, bata nele e mande ele se calar. Ou seja, o Tércites pede a palavra, ele é um plebeu, ou seja, ele não está no mesmo nível daqueles guerreiros nem daqueles reis, daqueles heróis nem daqueles reis, e o que ele faz? Ele rebaixa
de forma irônica o Agamenon diante de todos os gregos, todos os homens, tal, e o Odisseu o pune, espancando ele com o cetro e mandando ele se calar, ou seja, sequestrando o direito dele de participar da assembleia, né? Não pelo que ele disse ao Agamenon, mas pelo modo como ele diz, né? A ironia, o humor, o rebaixamento da figura desse rei, né? Então, o Edson diz isso, né? Que o rei é fraco e está à disposição do escrutínio e da contestação. Os súditos, aqueles que estão sob a autoridade do rei, são ativos e reivindicam decisões. Vejam, é o Aquiles no começo da Ilíada. O Aquiles chama a assembleia, porque se o Agamenon é o líder dos aqueus, cabe a ele, o Aquiles convoca a assembleia para reivindicar uma decisão. Olha, o que você vai fazer? Né? Apolo está nos punindo, mas essa punição não é uma punição qualquer. Além da peste, da doença, ele está literalmente nos matando com as suas flechas. Né? Ou seja, a democracia nasceu em terreno que já era fértil. A democracia grega nasceu num terreno que já era fértil. Esse terreno que a narrativa homérica, que remonta lá ao século X, 9 a.C., já sugere, né? Ou seja, um lugar onde a fraqueza da monarquia, diante das assembleias, em que o rei podia ser contestado publicamente nas assembleias, já tinha preparado, de certa maneira, o terreno para a democracia grega do século VI, muito antes disso, né? Ou seja, a democracia grega não nasce da decisão de um cara, Draco ou Solon, de criar leis. Ela nasce de um contexto muito maior e muito anterior ao século VI, a esses legisladores, quando a ideia das assembleias já aparecem em narrativas como a Ilíada e a Odisseia. Né? Tá claro isso, pessoal? Então, quando eu li, eu tive a impressão de que essa meio que exigência, entre aspas, de respeito em relação ao rei, fosse por ele ser rei. Então não tem a ver com isso, tem a ver com a honra. Sim. Eu tinha associado a ele ser rei. Não, tem a ver com respeito. Veja, pessoal, para a gente encerrar essa discussão, esse é um outro aspecto importante da Ilíada e da Odisseia. Né? O sujeito lidera não porque ele é o rei, a autoridade política, mas se ele não tiver a Timê, se ele não tiver uma honra que justifique a liderança dele, ele não pode ser líder. Veja, qual a probabilidade de homens com a inteligência do Odisseu, com a astúcia do Odisseu, com a destreza militar, a força e a semidivindade do Aquiles, seguir um sujeito fraco? Né? Porque aí eu e o Edson a gente continua essa conversa, né? E eu disse que talvez o modelo já esteja mesmo nesse ideal arcaico de aristocracia, do poder e do mando dos melhores, mas que ainda assim os melhores só estão a 1 grau de distância dos governados, e os governados não são como nas monarquias modernas súditos. Entenderam? No sentido de que estão completamente à disposição daquele que governa. Eles não são súditos, eles são partícipes. Eles participam da vida pública. Né? Eles não se deixam simplesmente mandar. Eles se deixam governar pelo respeito a partir do qual eles distinguem o líder. Pensem no final da aula de ontem. Né? Eles se deixam governar pelo respeito a Timê que eles devotam e a partir da qual eles reconhecem o líder. Né? Pessoal, o que é trágico na Ilíada é que os gregos começam a morrer, os gregos começam a ser massacrados por um desentendimento banal. Por um desentendimento banal entre duas figuras que partilham da mesma honra, da mesma Timê. Né? O aspecto, Rebeca, o aspecto trágico da Ilíada, né, está justamente no fato de que, como o narrador homérico diz no começo do canto 1, né, para que se cumprisse o destino de Zeus, para que se cumprisse a determinação de Zeus, como ele diz lá no final
do trecho que abre o canto 1, né? Tantos gregos precisaram morrer por conta desse desentendimento, dessa discórdia que opôs Agamenon, o líder de homens, e o divino Aquiles, né? Vejam, ambos são reconhecidos pela sua honradez, pela sua timê, né? O trágico da Ilíada é que é um episódio banal, um desentendimento banal que leva os gregos a sofrerem, né? Como diz o narrador homérico, prejuízos sem conta, sofrimentos sem conta. Tá claro isso, pessoal? A parte que me deu essa impressão foi essa aqui, quando Calcas fala, não é porque o Deus censura alguma promessa ou hecatombe, mas por causa do sacerdote que Agamenon desconsiderou. Sim, exatamente. Me deu essa impressão de que era por conta da figura e não por causa da honra. Não, mas veja, o que o Agamenon faz com o sacerdote é desonrá-lo. Veja, assim como o Agamenon humilha publicamente o Aquiles, tinha humilhado o sacerdote um pouco antes disso, né? E vejam, isso é uma coisa que não se aceita, né? Porque, como eu estava dizendo no final da aula de ontem, para a gente encerrar essa discussão, como eu estava dizendo no final da aula de ontem, a timê, né? O reconhecimento, veja, não é o próprio herói que se distingue. O reconhecimento vem do outro, vem da comunidade, vem do grupo. São os outros, aqueles que formam a comunidade grega, a comunidade troiana, que distinguem, né? Que reconhecem a honra e a excelência dos seus guerreiros. Ou seja, não sou eu que digo que é bom. Eu posso dizer o que eu quiser. Se a minha comunidade não me reconhecer e não me distinguir, né, não há timê, não há aretê. Tá claro isso, pessoal? Então é isso que eu e o Edson discutimos ontem a partir do comentário que o Edson me fez, esse que eu trouxe para vocês agora, né? Há esse aspecto curioso do nosso entendimento da democracia grega. Porque, em geral, a maneira como a historiografia entende a democracia grega faz parecer que ela é algo muito recente, uma coisa do século VI, quando, na verdade, elementos fundamentais do modelo de democracia grega já circulavam desde o século X, IX a.C., né? E para encerrar mesmo, um elemento importante na existência dessa democracia é justamente esse ideal que predomina ao longo de toda a Ilíada e na Odisseia também, porque não se esqueçam que quando o Odisseu retorna e ele confronta os pretendentes, esse confronto está baseado numa ideia muito importante para a Ilíada, para essa nobreza heróica da Ilíada e da Odisseia, que é: o governo é aristocrático, ou seja, os melhores são os melhores que governam. Como eu disse para vocês aqui em vários momentos, o primus inter pares, o primeiro entre os iguais. O que isso significa? O primeiro entre os iguais é o cara que diz que ele é o melhor que os outros? Não, é o cara que os outros reconheceram como melhor que os demais. Ou seja, o líder maior é aquele que é capaz de governar pela honra, pela virtude, pela aretê, pela excelência, é aquele que demonstra essa excelência, né? Veja, a primeira coisa que o Odisseu lembra aos pretendentes, qual é? Que desrespeitaram a lei da hospitalidade, abusaram do direito à hospitalidade ao se acamparem no palácio dele, né? E ao se aproveitarem das suas criações, das suas plantações, a abandonarem o pai dele, Laertes, junto aos pomares, né? O que o Odisseu lhes lembra é que eles violaram a honra, né? Eles violaram a principal lei que eles deviam observar, que é o da hospitalidade, inclusive desrespeitando publicamente Telêmaco, o filho, e Penélope, a esposa, né? Então, como eu disse para vocês, o que está
a Timê está ligada a arete, a excelência, né? E o governo na Ilíada e na Odisseia é o governo dos Aristoi, dos melhores, né? Por que o Odisseu governa Ítaca? Porque ele é o mais preparado, o mais inteligente, o mais astuto, o homem de maior conhecimento, né? Por que Agamenon lidera os aqueus? Porque é um grande general, é um homem comprometido com a batalha, com a guerra, com aqueles que ele lidera, né? Agora, qual é uma das principais, um dos principais sentidos que nós derivamos da Ilíada? É que mesmo as figuras mais nobres, mais justas, mais honradas, estão sujeitas às paixões e ao modo como as paixões nos cegam, né? E como as paixões são péssimas conselheiras, né? No sentido de que nos levam ao desrespeito, à desonra, né? À cegueira e à obsessão, né? Não se esqueçam, voltando à primeira aula, segunda aula, quando eu disse para vocês, o próprio Aristóteles, né, diz que o Aquiles é uma figura admirável, mas que o problema dele é que é muito obstinado, né? Vejam, o Aristóteles não vê a obstinação com bons olhos. Por quê? Porque a obstinação sem o juízo racional, né? A obstinação sem o juízo racional torna todas as suas decisões cegas, sem orientação, sem princípios, né? E o Aristóteles aponta para isso na Poética, sobre o Aquiles. Tá certo, pessoal? Sim? Pessoal, na semana que vem eu vou fazer na aula da terça-feira. Eu disse para vocês que eu não ia ler todos esses poemas e todos esses trechos, né? Por isso que eu pedi para que vocês lessem isso em casa, porque eu me dou por satisfeito com esse primeiro mês de aulas e de interpretações, né? Então, a partir da semana que vem, na aula de terça-feira da semana que vem, eu vou fazer uma comparação entre a Ilíada, principalmente, e as narrativas de guerra modernas. Eu selecionei algumas e alguns trechos para trazer para vocês. E aí, a partir da quarta-feira, a gente começa com o Edgar Allan Poe, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, pela participação de vocês e pelas perguntas durante as aulas. Tenham todos uma boa semana, um bom fim de semana. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe, tá? Ainda bem que você fez esse comentário, porque eu acho que eu estou muito influenciada pela